ótima quinta-feira. Muito prazer, meu nome é Denilson e você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Pessoal, o canal dos livros apócrifos é um canal que foi aberto para falar de livros proibidos. Apócrifo quer dizer proibido. Nós estamos crescendo porque muitas pessoas elas tinham medo de ver e de ler os livros apócrifos. Nós temos os 3 volumes dos livros apócrifos. Esse é o primeiro volume, esse é o segundo volume, tem um terceiro volume que não está aqui perto de mim. Esses livros apócrifos, ele veio juntamente com a Bíblia, elucidar algumas passagens que a gente não tinha ciência, porque a Bíblia, gente, essa Bíblia aqui que você lê, ela tem o texto, mas não tem o contexto. Então ela conta a história. Por exemplo, conta a história que Adão foi expulso do paraíso. Foi só isso? Não aconteceu nada no começo? Caim matou Abel, foi só isso? Isaías, foi só aquilo que Isaías falou? Gente, são muitos fatos que a gente precisa mostrar para você. E hoje, aqui agora, eu venho trazer para vocês essa pérola que é o conhecimento do livro de Isaías. Isaías, vocês sabem que durante o martírio, né, da Babilônia, que o povo, no reinado do rei Joaquim, o povo de Israel foi levado a cativo, né, pelo rei da Babilônia. E lá na Babilônia, pessoal, o Isaías ficou preso. Isaías era esse rei da Babilônia pegou os homens, os jovens mais famosos, mais formosos, mais inteligentes, e levou para compor parte do reino da Babilônia. E dentre esses profetas que foram levados, o profeta Isaías foi levado nessa leva aí. Inclusive, o Isaías, o Baruque, né? Talvez vocês não conheçam o Baruque. Baruque foi um seguidor de Isaías, e Baruque teve a função de falar sobre, inclusive tem um apócrifo, o Apocalipse de Baruque. Baruque também teve visões dos finais dos tempos. Isaías também teve visão, mas Isaías teve uma visão, eu acredito que ele dos profetas foi o mais privilegiado, porque ele viu, o anjo levou ele para o céu, para o 7º céu, e do 7º céu, assim como Enoque, ele viu os anjos no céu, como os anjos agiam, e que havia um passaporte para cada céu que ele passava. Para todos os anjos havia passaporte, para ele não, porque ele era a imagem e semelhança do Altíssimo. Talvez esse fato seja novo para você, mas esse livro, a Ascensão de Isaías, é para relatar, gente, para ratificar o nascimento daquele que prometeu a Adão que viria depois de 5 dias e meio, que é o nosso Salvador, Yahushua, a qual teve o seu nome trocado por Jesus Cristo pelo Império Romano. E ainda ontem eu falava na live que o povo romano praticou iniciou a escravidão, porque esse povo de Israel, o povo Yahudim, o povo benjamita, são 12 tribos, eles sempre foram escravizados, gente. Sempre as pessoas se levantaram contra eles, porque Yahweh, o qual nós conhecemos que era o Deus do povo hebreu, era com esse povo. Escolheu esse povo por causa da promessa feita ao patriarca Abraão. Todos vocês conhecem. Então eu quero contar um pouquinho dessa história linda, dessa revelação linda que Isaías teve. Está no livro A Ascensão de Isaías, é um livro apócrifo. Talvez os senhores não tenham, e é fácil baixar essa Bíblia aí em PDF, tá, pessoal? Você coloca assim, Bíblia Apócrifa, bota aí no seu buscador aí qualquer, e você vai baixar essa Bíblia Apócrifa, aí 0800. Aí tem um resumo
dos livros apócrifos. Não vem em totalidade, não. Vem um resumo desses livros aqui. Deixa eu ler essa história para vocês e depois a gente fala mais um pouquinho. Olha, após ter visto todas essas coisas, que coisa? O Isaías foi aos céus e esse anjo foi levando Isaías, né, em cada céu, porque cada céu tem um tipo de anjo, tá? E ele mostrou tudo para Isaías. Após ter visto todas essas coisas, o anjo que conversava comigo e que me acompanhava, isso conversando Isaías, disse-lhe: abre a tua inteligência. Olha aí, gente. Abre a tua inteligência. Então a coisa está na cabeça, tá? O que o Pai quer fazer está na sua cabeça. Vai vendo. Porque aqui, gente, existe a nossa glândula pineal. A nossa glândula pineal é o elo de ligação entre o Criador e nós, seres humanos. Abre a tua inteligência. Eles falam que é o terceiro olho. O olho de chácara, a terceira chácara aqui, ó. Mas não é isso não, pessoal. Isso aqui é a glândula pineal, que é uma glândula que ela funciona na matéria como uma antena. Ela te linka ao Criador do céu, da terra e do mar. Então abre a tua inteligência, Isaías, filho de Amós, pois é para o que eu vou dizer que eu fui enviado a ti por Deus. Vi uma mulher da raça do profeta Davi, chamada Maria, e ela era virgem, e a noiva de um homem chamado José, carpinteiro, de profissão, e que também era da raça do justo Davi de Belém da Judéia. Aconteceu que, desejar um herdeiro de sua noiva, ela encontrou-se grávida. José, o carpinteiro, queria repudiá-la. O anjo do Espírito aparecia no mundo, e José, após ter tido essa visão, não repudiava Maria e não revelava a ninguém o que sabia. Deixa eu parar aqui no versículo 4, e aí eu continuo no versículo 5. Deixa eu falar umas coisas que foram ocultadas e que as pessoas não sabem, mas a gente está devagarzinho refazendo o que a Igreja Católica e os copistas passaram para as pessoas. Primeiro, gente, Maria nunca foi esposa de José. Nunca. Segundo, José, o José que você conhece, claro, o nome não era nem Maria e o nome do homem não era José. Eles mudaram, assim como mudaram o nome do nosso Salvador. Os romanos botaram o nome do nosso Salvador de Jesus. Pô. Não, nem era Jesus, era Ieso. E depois passou a Jesus. A gente está explicando isso para o povo evangélico, está difícil das pessoas entrarem na cabeça que esse nome Jesus é um nome inventado pelos escravagistas. Eu vou dizer assim, escravagista, para você entender. Aqui no Brasil teve os escravagistas, que eram os donos dos escravos, os donos dos cafezais, os donos da cana-de-açúcar, escravagista. E eles trouxeram justamente esses escravagistas, aí que está o grande barato que não se linka na história. Esses escravagistas que estavam aqui, na verdade, eram parte do Império Romano, que já estava aqui no Brasil. Chupa essa manga aí. Eles já estavam aqui no Brasil esperando a mão de obra barata, que era o tráfico de escravos, oriundo segundo a história da África. Tá? E, na verdade, não eram os africanos que eram produto de exportação. Todo mundo pensa que foram os negros africanos. Claro, teve africanos também no meio. Mas a maioria daqueles pretos escravos que chegaram aqui no Brasil, nos navios negreiros, Tombeiro e outros navios, eram semitas, eram descendentes de Sem, ou seja, era o povo hebreu, o povo da nação de Israel. E eram só duas tribos que permaneceram naquele país chamado Israel, e Arushurum, que é o nome verdadeiro. E era a tribo de Yahudá, que eles chamam Judá, porque a letra J, ela não existe no hebraico arcaico, o aramaico, o antigo. Letra J, ela não existe. Então não existe esse nome chamado judeu. Vocês estão entendendo, pessoal? Mas eles criaram esse nome para você entender que é judeu. É Yahudim.
Por que o Yahudim? Porque vem de Yah, Yahu, Yahushua, Yah. Yah é o termo carinhoso que o povo chamou o Criador, Yah. Por isso que o nome do Criador é Yahu. Agora você está entendendo as coisas, como é que está facilitando as coisas? O nome dele não é Isaías, não. O nome dele é Yeshaniahu. É o nome de Isaías. Mas o nome, sabe, foi a coisa... como é que eu posso dizer para você? Foi um dos maiores planos, pessoal, que já aconteceu na Terra. Foi a mudança ou a cópia de um manuscrito, ou seja, de um documento sagrado, pelo Império Romano, que hoje reina no mundo. Eles detêm os pergaminhos, papiros, estão nos porões de Roma e da Inglaterra. Inglaterra e Roma, não sei quem está com os verdadeiros, mas são os dois países que detêm. Gente, Roma é França, tá, pessoal? Para você entender. Denilson não sabia disso. Pois é, Roma é França. E eles detêm os pergaminhos. Esses pergaminhos são reveladores, pessoal. São muito reveladores. A história, ela foi toda mexida, mas contém a verdade dentro das escrituras. Vocês estão entendendo? Ela não deixou de ser parte da escritura. Ali tem parte, e a história que é contada, por exemplo, a história de Jesus. A história de Jesus é uma história verdadeira. A história de Jesus é uma história verdadeira. O nome é que não é verdadeiro. O nome é mentiroso. O nome é uma falácia. Mas como eu estou falando aqui, talvez os senhores não vão acreditar. E eu quero, em nome do Yahushua, com toda a minha impureza, com todos os meus pecados, eu quero dizer para os senhores, para as senhoras que estão me vendo, a grande massa que me acompanha aí, que está acompanhando o canal, está vendo o desenrolar dos argumentos, eu quero dizer para todas as pessoas que estão me ouvindo agora, em todo o Brasil e no mundo, que estão acompanhando o canal DRM no Brasil e no mundo, que o nome do nosso Salvador nunca foi Jesus, nunca. Nem Jesus, nem Jesus, nem Jeová, nem Elohim, nem Yahvé, não são esses nomes. Esses nomes vão para enganar as pessoas. Esses nomes foram criados para enganar você que está aí do outro lado, principalmente o povo brasileiro. Principalmente o povo brasileiro. Por que principalmente o povo brasileiro? Porque nós somos a última geração, chupa aí essa uva aí, olha aí. Nós somos a última geração, nós somos a última geração descendente desse povo que tivemos o nosso passado apagado. Nós, pessoal, nós brasileiros, você que corre um sangue de um preto na sua veia e de um índio, eu tenho certeza que na minha genealogia existe pretos, existe índios. Tenho certeza disso. Esses pretos que chegaram para cá foram esses Yahudins que foram presos e exportados como mercadoria, como moeda. Inclusive foram chamados até de ouro negro, se você quer saber. Tudo foi feito para ocultar o nosso passado, porque o nosso passado nos remete a Yah, ou Yahu, o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu. Então a Maria, vou voltar para a história da Maria, que não era o nome de Maria, e também não era Davi, vou falar os nomes para você já ir se acostumando. O nome de Isaías é Yeshaniahu, o nome de Davi é Daúd, e o nome de Maria é Marione, ou Miriam. Alguns dizem que é Marione, e outros dizem que é Miriam. E o nome do homem era Iosef. Então a Igreja Católica vendeu para todo mundo, e a mídia de Hollywood vendeu para todo mundo uma história fake news. A história é verdadeira, mas botaram fake news aí no nome. José nunca foi esposo de Maria. E José era um ancião, gente. José era um dos 12 homens perfeitos, homens honesto, correto, íntegro, que guardava a profecia da vinda do Messias para a terra. E o Isaías era um profeta.
que antes, 500 anos antes da nossa... Gente, não foi 2 dias, foram 500 anos aproximadamente, quando ele foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então ele teve uma visão do futuro que ele está passando para a gente agora, a qual eu agora estou relatando para os senhores, porque vocês têm que conhecer o passado. Uau, Denilson, caramba! Que história sensacional você está me falando. Pois é, pessoal. Escuta aí. Não acabou não. Preste atenção no que eu vou falar. E o profeta Isaías, ele viu, gente. Rapaz, ele viu a cena toda. Aí ele viu o Iosef, né? E ele viu a Miriam. O Iosef, ele era casado. O Iosef tinha 7 filhos. E a Miriam tinha aproximadamente 17 anos. Ela era virgem. Ela vivia cuidando do templo. Ela respeitava muito os templos, porque havia uma promessa entre o povo hebreu do nascimento do Messias, e essa promessa ela foi seguidamente falada para todos por causa de Adão. Foi feita uma promessa para Adão. Então não tem palavra evangelho aí não, tá, pessoal? Essa palavra evangelho foi inventada por esse povo romano. E o povo brasileiro enche a boca, não, porque eu sou do evangelho. Nem sabe o que é evangelho, não tem escrito o evangelho na escritura. Existe a promessa. E a promessa foi feita para Adão. E qual foi a promessa para Adão? Depois de 5 dias e meio? 5 dias e meio, eu virei como um dos teus. Você pode ver na minha playlist aí, que está lá embaixo. Cata aí, gente. Vocês vão ver o apócrifo todinho contando a história de Adão, como é que foi feito. Depois de 5 dias e meio, Adão, eu virei como um dos teus. Ah, e o nome não era Adão também não, tá, gente? Pense você quando era novo e foi crescendo e descobriu um montão de verdade da vida. Esconderam de você. É o que está acontecendo agora. Mas está acontecendo por quê? Porque os fins dos tempos estão chegando. E o Pai não quer deixar ninguém enganado, pelo menos um pouco enganado. Porque nós todos brasileiros, você brasileiro que está aí do outro lado, você foi enganado. Sabe o que é enganado? É enganado pela religião, pela política, por tudo, até pelo mundo acadêmico. Você foi enganado. Eu fui enganado. O que, Denilson? Até pelo mundo, pelos acadêmicos, pelos universitários, pela universidade, porque todos são coniventes com a mentira. São coniventes, não tem, claro, eles espalham, né? A verdade tem um montão de lugar, mas você não pode falar a verdade. Você não pode falar que esse país aqui nunca foi descoberto em 1500. Mas você ainda pode ouvir falar que o nome daquele que você está seguindo aí como Jesus é mentira. É mentira. É mentira. Eu estou falando para vocês que é mentira. E eu provo, hein? Ó, uma Bíblia judaica. Essa Bíblia aqui é dos judeus, ó. Se você vê essa Bíblia aqui dos judeus, ó, o nome é só aí, ó. Yahush, ó. O livro de Lucas, ó. Lucas. Yahush, ó. O nome de Mateus, Yohanan, ó. Yohanan, ó. O nome Yohanan, ó. Yohanan, ó. Yohanan. Vamos botar no nome de Yeshemiah, que é o nome de Isaías. Vamos ver se ele fala de Yahush. É lógico que ele fala de Yahush. O Yahush teve o seu nome trocado por essa elite que escravizou todo o povo hebreu, cara. O povo, a tribo de Arrodá. São muitas informações que em poucos vídeos eu não consigo passar. Eu queria ter o dom para poder passar para vocês de maneira bem clara, bem límpida, para você entender que toda a história foi manipulada, cara. Aí conta que a história da Maria, virgem noiva de um homem chamado José. Olha só a história que foram vender para as pessoas. José foi ele foi tipo um tutor, gente, da Miriam. Iosef foi um tutor, ele cuidou da pessoa que ia trazer o rei dos reis ao mundo, que ia trazer o salvador do mundo, que ia trazer o filho do Altíssimo ao mundo.
a qual eu não sou digno de estar aqui numa rede social falando. Não como um religioso, não, mas como um homem temente a esse e rendido e remido a esse nome, que é o nome verdadeiro do Salvador, a qual eu tive que me prostrar aos pés dele. E eu quero que você conheça essa história para você também se prostrar aos pés dele, povo hebreu, povo do Brasil e do mundo, porque todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará. Então o anjo do Espírito aparecia no mundo, e José, após ter tido essa visão, ele não estava querendo pegar essa marimba aí não, estava ruim para ele, não queria segurar esse cajado aí não queria segurar esse problema. Ninguém quer segurar problema, né? Mas ele foi escolhido por ser um homem íntegro, entendeu? Então José já havia tido essa visão, repudiava Maria e não revelava a ninguém o que ele sabia. Ele não se aproximava de Maria, mas conversava ao seu lado com uma virgem, embora estivesse grávida. Ela ficou de 2 meses. Depois de 2 meses, José estava já na sua casa com Maria. Estavam sozinhos. E eis que estavam sozinhos, Maria olhava e viu uma criança pequenina, e ela ficou atônita. Como José já lhe dizia: por que estás maravilhada? Seus olhos estavam abertos, e ele via a criança, e louvava a Deus, porque o Senhor havia tornado a sua herança. E eles ouviram uma voz e dizia: não conteis essa visão a ninguém. Os rumores sobre essa criança se espalhavam em Belém de Judá. Belém, Judá, não tem um estado aqui do Brasil que tem o nome Belém? Pois é, né? Muita coincidência, não? Esse nome é tudo abrasileirado, né, pessoal? É muita coincidência, eu não sei. Uns diziam que a Virgem Maria havia dado à luz depois de 2 meses, e muitos outros se asseguravam que ela não havia dado à luz, e não havia chamado uma parteira, e que não ouviram os gritos de parto, e a inteligência de todos se apagara a respeito dessa criança. Sabia-se ela que havia nascido, e não sabia como ele havia nascido. O pegaram, e com eles vieram para Nazaré, na Galiléia. E eu ouvi, ó Ezequias e Josabe, meu filho, e todos vós profetas, com os qual estou conversando neste momento. Eu vi tudo que havia sido ocultado de todos os céus, de todo o principado, de todos os deuses desse mundo. Escuta a história. Eu vi em Nazaré, no seio da sua mãe, como uma criancinha em uma condição humilde e ignorada. Escuta a história. Mas crescendo ele realizava grandes prodígios de milagres sobre a terra de Israel e em Jerusalém. E os estrangeiros se alimentavam, os estrangeiros então alimentavam ódio contra eles. Quem eram esses estrangeiros que no tempo do Salvador e Yahushua alimentavam ódio contra eles? E eles acusavam contra ele, o filho de Israel, que não sabia quem ele era. Empregaram o rei e o suspenderam em uma cruz. Mentira, não foi cruz não, tá, pessoal? E ele desceu para o anjo da morte. Sim, eu ouvi em Jerusalém, preso numa cruz, respondeu de novo, incisivo nessa palavra cruz. Após o 3º dia, ele ressuscitara a ficar ainda por muito tempo sobre a terra. Por muito tempo sobre a terra. Não foi só 40 dias, como aquela escritura diz. O Yahushua ficou muito tempo sobre a terra. E quem me diz se ele não está sobre a terra ainda hoje? Porque ele ressuscitou, gente. Ele ressuscitou dentre os mortos. E ele está na terra ainda hoje. Porque ele disse, se tiverem 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, ele estará presente. E nós temos mais de 2 pessoas aqui. E eu estou ouvindo você, você está me ouvindo. Aliás, eu não estou ouvindo você, mas nós estamos falando nele. Nós estamos mensurando ele aqui. Eu estou contando a história que Isaías contou 500 anos antes. Gente, foram aproximadamente 500 anos antes dele nascer. Escuta a história, com o nome e tudo. E o anjo conduzia-me, abre a tua inteligência aí, e vi efetuar a ascensão após ter confiado a missão dos 12 discípulos. E eu contemplei, ele chegou ao firmamento, mas assumiu a forma daqueles que habitavam em todos os firmamentos. Firmamento é aquilo lá, o domo, pessoal, esse é o firmamento. E o próprio Satanás
Escuta aí. O próprio Satanás se prostrou diante dele. Esse cara que está fazendo essas misérias, essa destruição no mundo aí, ó, esses anjos caídos todinho, esses anjos. Gente, esses anjos todos, essas potestades todas, todos esses demônios, tudo, todos os principados, todos dobraram o joelho. Eles são deuses, demônios, mas eles dobraram o joelho perante ao Yahushua. Vocês estão entendendo, gente? Então você que está aí do outro lado aí, que está seguindo Yahushua, tenha orgulho de seguir Yahushua. Não se sinta o último humilhado, não. Não sinta isso não, cara. Não sinta. Claro que você não vai ser soberbo. Porque a pessoa tem satisfação. Por exemplo, eu sou filho do... Vamos botar aqui. Eu sou filho do Abil. Do Abílio Diniz. Né? Ou eu sou filho do homem mais rico do Brasil. As pessoas têm orgulho, né, da profissão que elas têm. Ah, não, eu trabalho na Petrobras, eu sou engenheiro. Eu sou o rei da cocada preta. E as pessoas que estão seguindo em Yahushua não tem... Escuta o que eu estou te falando aqui agora. Chega pertinho, coloca o teu ouvido aqui pertinho. Você que está conhecendo Yahushua agora, você tem... o que eu sempre falava quando a pessoa estava seguindo Jesus, você tinha que ter orgulho de estar seguindo Jesus, né? A pessoa está falando. Mas estou dizendo para vocês aqui agora que você tem que ter orgulho. Desculpa pelos... Eu esqueci de desligar o sinal. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui, para não vir essas mensagens. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Para poder terminar esse vídeo em paz. Ah, meu pai. Ah, vamos ver. Acho que consegui sim. Consegui, hein? Vamos lá. Vamos voltar para a tela. Vamos voltar aí. Vamos voltar para a tela. Vou chamar que eu voltar para a tela. Pai do céu. Vamos voltar para a tela. O pessoal está mandando mensagem. Bom, voltou para a tela. Pronto, voltei. Agora não tem mais mensagem. Desculpa, ao vivo. Eu esqueci de desligar. Eu sempre esqueço de desligar. E as pessoas vão mandando mensagem de manhã. Meu celular é muito concorrido de manhã. Então, como eu estava dizendo para vocês, você, povo de Yahushua, se o demônio... Olha aí, ó. Escuta aí, no versículo 23. Página 58, versículo 23, está dizendo assim, ó. E eu contemplei, e ele chegou ao firmamento, mas não mais assumiu a forma daqueles que habitavam, e todos os anjos do firmamento para baixo, dali do céu ali para baixo, todos eles, e o próprio Satanás, se prostravam diante dele. Você sabe o que é o diabo se prostrar diante do nosso Salvador, Messias e Yahushua? Reverenciando ele. Você já parou para imaginar, gente? O que se diz o fortão, o que se diz o poderoso, o que amassa a gente, prostrando o joelho diante do Yahushua. Pois é. E é esse Yahushua que quer fazer de você que está do outro lado essa pessoa vencedora. Veja que eu não estou pregando para você uma mera prosperidade, ser dono de uma empresa, né? Não ter o carro do ano, mostrar, ostentar que você tem carro do ano, tem casa do ano, que você tem dólares, que você tem euros. Pessoal, você que é ocultista, falar que o teu Deus é forte, todos os deuses, Cadu, todos, Jeová, todos os deuses, todos se prostraram diante do Yahushua. E olha que privilégio, eu estou convidando você, esse humilde Yahushua, ele está te convidando, ele não está pedindo e nem mandando, ele está te convidando a você deixá-lo entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida. Porque você que está aqui no Brasil, você brasileiro, você é um remanescente. Você é um dos filhos das tribos de Arudá, ou de Benjamim, ou de Manassés, ou de Rubens, ou de Dan. Você é ou da tribo de Azer. Você é um dos 12, um dos filhos do grande patriarca Jacó e o grande patriarca Abraão. E o Yahushua veio para você. Ele disse para Adão: eu virei como um dos teus depois de 5 dias e meio.
e salvarei a ti Adão e a sua descendência. Nós somos, claro, se você reconhecê-lo. É você que tem esse papel de reconhecê-lo, assim como Isaías profetizou 500 anos antes do nascimento. Olha que coisa linda, né? Eu vou parar por aqui, são 30 minutos, vocês podem ver esse livro aí da Ascensão de Isaías. Isaías foi um grande profeta, profetizou muito sobre o Messias, muita coisa que aconteceu. Isaías já tinha profetizado quase 500 anos durante o cativeiro da Babilônia. E hoje nós não estamos no cativeiro da Babilônia, nós estamos cativos do mundo, né? Nós somos escravos livres. E nós estamos propagando, nós não estamos falando evangelho não, nós estamos propagando, divulgando a história de que você não precisa pagar dízimo, porque ele já foi o dízimo. Você não precisa pagar promessa, né? Você que é católico não precisa pagar promessa, porque ele já pagou a sua promessa. Você não precisa estar se sujeitando a trabalhos rituais, porque ele já foi esse trabalho, ele já se entregou por você. E que todos os deuses desse mundo, todos eles, não importa o Deus que for desse mundo, pode ser o Gadu, pode ser o Deus que for. Você sabe o que é isso? Você que segue Iemanjá, você que segue Oxalá, você que segue um Exu, um Herê, você que segue o Buda, você que segue aí o Gadu, qualquer um desses aí, todos esses deuses, não é maior do que Yahushua. Eles têm que dobrar o joelho para Yahushua. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus, Deus, todos têm que dobrar. Jesus é um Deus, ou Denilson? É um Deus. Mas não o Salvador da humanidade. Não o Salvador da humanidade. Deus é um Deus, Denilson? É. A palavra Deus, ela tem ele tem um duplo sentido. Ele quer dizer o nome de uma divindade e quer dizer justo juiz. Quer dizer, o homem que está julgando tudo. Essa é a qualidade de Deus, que eles botaram essa dualidade. O nome do Criador, gente, ele tem nome. O nome do Criador é Yahu. E o nome do Filho do Criador se chama Yahushua. Então não tem nada a ver com Deus, Jesus, nada disso. E outra coisa, ele não está dentro do templo, tá? Leia Isaías 66, Atos Apóstolos 7, 47, 48, leia lá. Você vai ver que o Criador não está dentro do templo. De templo nenhum, de igreja nenhuma. Ele não está dentro de igreja nenhuma. Ele está dentro dos senhores. Você é o verdadeiro templo do Criador. Porque existe uma glândula aqui na sua cabeça, aonde ele reside, que é o teu espírito. Teu espírito é o espírito do Criador. E aqui no teu peito reside Yahushua, que é a tua alma. Um forte abraço para vocês. Não esqueça de deixar o seu like aí, ó. E compartilhar nossos vídeos, tá bom? Um forte abraço e tamo junto, tá, pessoal? Vamos tentar desligar aqui agora. Tchau, pessoal. Bom dia aí.